Boa noite! Então, vamos fazer a nossa terceira tentativa de live, tá? Vamos lá. O assunto hoje é maravilhoso. Nós vamos conversar sobre o... Então, em nome de Jesus, vai funcionar. O Pai já está aí on, né? Só falta virar a câmera para nós. Deu? Tá ótimo. E ela ficou um pouquinho embaçadinha, talvez ela tá um pouco suja, dá uma limpadinha aí. Deu. É isso, ótimo. E agora eu quero que vocês comentem se o áudio está bom, não tá travando, tá tudo certo. Aí dando ok, a Eu tô gente continua com o te nosso ouvindo assunto. bem. Não sei se tem delay, porque eu Tá não consigo ótimo. ver os teus lábios, mas eu tô te ouvindo bem. Tá, quero ver aqui se o pessoal que tá assistindo tá ouvindo bem Agora também. não estou mais ouvindo Um bem. feedback da mãe, da Fran. Ele, deixa eu ver aqui. Tá bom? Manuel Tá, falou que tá ótimo. bom. Então vamos lá. Pra ti tá bom? Então vamos lá. Então, o assunto de hoje é: qual é a oração que Deus atende? Geralmente, a gente tenta ser o mais fidedigno possível com o que a Bíblia nos mostrou, né? Porque a Bíblia, ela é o manual, ela mostrou nesses livros que Deus revelou para nós como que ele agiu para aquele povo e ele permitiu que essas escrituras chegassem nas nossas mãos, porque isso é um exemplo da forma que ele vai agir até os fins dos tempos, né? E quando a gente fala de oração, mais importante do que o porquê estou orando é tu saber para que tu está orando, né? E mais importante, mais importante do que pensar qual a oração eu tenho que fazer, porque muitas pessoas se preocupam, eu não sei rezar, eu não posso rezar a oração pronta, quem é católico, enfim, eu tenho que rezar uma oração que venha do coração, porque Jesus falou que é no secreto, a oração que Deus ouve, tudo isso é verdade, mas mais importante de como tu vai rezar é quem tu é no momento que tu tá rezando. Como que tu está no momento que tu tá rezando, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje, né? Então nós vamos citar alguns exemplos de orações que foram atendidas e como elas foram atendidas. O que é importante que todos saibam é que todas as orações estão sendo ouvidas, independente se ela vai ser atendida da forma que tu pensava, no momento que tu esperava, ela está sendo atendida. Então, vamos começar a falar sobre as situações nas escrituras em que as orações foram atendidas. Tu separou algumas situações aí, né, pai? Fiz o Divide com trabalho, nós. fiz o trabalho de casa aqui. Bah, eu acho que para começar, a gente tem que começar pelo primeiro milagre de Jesus, né? Até porque, assim, ele é emblemático. Faltou vinho numa festa. E daí? Faltou vinho numa festa. Ah, tem uns pregadores que dizem, mas aquilo era o fim da picada, pro noivo e pra noiva, e pro pai da noiva, e etc. Era que nem a morte, faltar vinho numa festa de casamento. Tá bom, mas daí? E aí que a sensibilidade de Nossa Senhora captou que tinha faltado esse vinho, e aí ela foi lá fazer uma oração. E ela nem começou a falar direito, porque ela disse, olha, faltou vinho. E Jesus disse, tá, e daí o que, que eu tenho com isso? E ali que ela fez a oração. A fé dela era tão grande que ela nem precisou ouvir ele dizer que ia fazer. Ela disse para os empregados, faça o que ele mandar ali.
Por isso que eu gosto muito de Nossa Senhora, porque quando a gente precisa de uma graça muito forte, ela chegar lá perto de Jesus e dizer, olha lá o Paulo, está precisando agora de uma mão aqui. E funciona. Então essa oração dela foi a primeira oração para Jesus, né, feita por Maria. E na verdade ela, por ser mãe, nem era uma oração, ela mandou. Essa foi a verdade. Ela indiretamente ela disse, não, tu vai fazer, faça o que ele mandar. Esse milagre ele inicia assim a caminhada de Jesus e depois ele faz 30 e poucos milagres, né? E fantástico foi que Jesus vinha caminhando no meio da multidão e exprimido, né, muita gente, todo mundo querendo tocar nele, e de repente ele para e diz assim, alguém me tocou. Que oração dessa mulher que tocou nele e que fez ele parar e sentir que alguém tinha tocado nele. Aquilo foi uma oração. Quer dizer, tu te aproximar humildemente de Jesus e dizer, se eu encostar nele, eu vou me curar. E ela ficou curada. Então, esse é outra maneira. O milagre, ele está diretamente proporcional à tua Exatamente. fé, né? Então, ele é inversamente proporcional à tua fé. Então, Jesus disse para aquela mulher, a tua fé te salvou, né? Ele não disse os meus poderes, né? Porque eu sou a potência máxima cósmica e eu que estou organizando os planetas. Não, a tua fé te salvou. Então, esse é um detalhe importante no momento de fazer a oração. Tu tem fé que Deus pode resolver essa tua questão, fazer esse milagre por ti. Às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma questão de trabalho, né? Tem uma carta de Paulo que ele diz que Deus não está atrasado. A gente não precisa se preocupar, porque a gente diz, no tempo de Deus, né? Deus não está atrasado, ele está no tempo dele. E 1 ano para ele equivale a 1000 anos e 1000 anos equivale a 1 ano. Então, o momento em que o milagre vai acontecer, isso é ele que vai decidir. Mas não quer dizer que o milagre não vai acontecer, né? Mas o milagre ele tem que valer, aquilo que tu reza, que tu pede, tem que valer para a tua vida espiritual, que é o que Jesus está vendo, né? Então não adianta tu dizer assim, eu quero que meu time ganhe o campeonato. Isso aí não é um milagre. Às vezes né? Porque o time é tão ruim que... Mas não é a intenção de Jesus essa. Ele quer que tu mude de vida. Ele quer que aquele milagre faça tu ser outra pessoa. Por exemplo, aquele cego que estava lá desde a nascença dele, lá encostado numa piscina, não sei como é que era lá, um balneário que tinha, esperando. Aquele da piscina era o paralítico. Não era o cego. Era o paralítico que estava lá esperando que alguém jogasse ele na água. Quer dizer, ele estava esperando o milagre errado. Aquilo não ia funcionar. Ele ia passar a vida inteira assim. E aí Jesus chega e resolve o problema dele. Dali para frente a vida dele tem que mudar. Tu não pode só chegar, a tua oração não pode ser só para dizer assim, me ajuda agora, eu estou precisando, eu estou numa encrenca aqui, eu estou me metindo numa lascada, eu preciso melhorar de vida, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso terminar esse curso que eu não consigo, eu preciso um monte de coisa. Para quê? Como tu falou. Não é por quê, é para quê? O que isso aí vai mudar na tua vida? De que forma isso aí vai ajudar na tua parte espiritual? De que forma vai te aproximar de Jesus? A tua conversão vai resolver? Ou depois que tu passou por ali, tu deu? Pronto, já subi lá a escada, mais um degrau. Então a gente vê na Bíblia, né, várias formas de oração. Por exemplo, assim,
Tem a oração que tu pode interceder por alguém, né? Que nem tu disse, Maria, ela intercedeu por aqueles noivos, né? Ela pediu para Jesus, então aquilo foi uma intercessão, porque que dá a entender que Jesus não iria fazer este milagre se ela não tivesse pedido. Outro milagre que acontece por intercessão é o milagre dos 4 amigos que levam o paralítico por cima do telhado da casa onde Jesus estava ensinando. Então, os amigos levaram o paralítico até Jesus. Então, eles tinham fé que Jesus ia curar aquele amigo. Né? Então, não foi nem um essa foi amigo. a oração deles. Eles colocaram o problema, que era o cara lá, diante de Jesus. Né? Essa foi uma oração. Sim. E a importância de ter amigos que te levam até Jesus. Porque às vezes a gente está num ambiente onde as pessoas não estão próximas, não têm os princípios, e elas acabam te afastando de Jesus. E os milagres, eles estão para acontecer na tua vida, mas eles não acontecem porque tu não tem amigos que te levem para Jesus. Então a gente já está percebendo que a proximidade de Jesus vai aumentar a tua chance de receber o milagre. A intercessão vai ajudar, tu pode interceder pelos outros, assim como os outros podem interceder por ti, né? E o propósito, né? Por que Jesus curou um homem que ele tinha a mão seca? E ele estava dentro da sinagoga num dia de sábado, onde Jesus estava ensinando. Ele não pediu para ser curado, aquele homem. Nas escrituras não diz que ele pediu para ser curado. Mas Jesus curou ele, porque ele estava perto Sim. de Jesus, ele estava num local de oração, e Jesus queria, com aquele milagre, ele queria influenciar outras pessoas. Então, o milagre que vai acontecer na minha vida, ele vai servir de testemunho? Eu vou levar mais pessoas para Jesus? Eu vou fazer pessoas olharem para Jesus de uma forma diferente, de uma forma positiva? Então, essa é uma forma também que os milagres acontecem na nossa vida. É quando, tá, isso aqui que eu vou resolver para ti. Deus está conversando contigo, né? Depois que eu resolver essa questão aqui, tu vai fazer o que com essa experiência? Porque às vezes tu sente o alívio de ter resolvido e tu volta para a mesma vida, tu volta para os mesmos hábitos, tu volta a ter uma vida sem princípios. Isso tudo vai te levar a ter outros problemas, que tu vai precisar de milagres de novo, né? Então, o que tu vai fazer com essa graça? Então, isso tu tem que ser claro na hora de orar. Deus, eu quero resolver esse problema de saúde, por exemplo, porque eu resolvendo esse problema de saúde, eu posso ser útil para minha família, eu posso ajudar em casa, eu posso prosperar e ajudar os outros. O meu trabalho, eu preciso que o meu trabalho tenha mais movimento, mas por quê? O que é o teu trabalho? Qual é o propósito do teu trabalho? Então, a tua oração, ela tem que ter um propósito além de benefício próprio, só. Porque até porque dentro da palavra oração tem a palavra ação, né? Então, se tu ora para ti, por ti, somente tentando tirar o benefício em ti, não vai acontecer. E junto com o teu milagre pode acontecer muita coisa, pode vir muita coisa junto com isso. Coisas que não são tão boas, mas ela está aí dentro do teu milagre. Porque Deus está resolvendo o problema de muitas pessoas, não é só tu que ele está resolvendo. Então ele pode colocar ali dentro uma outra forma, que nem, por exemplo, ele tocou no coração da samaritana. E ela foi lá para a cidade dela e ela ajudou a converter muita gente. Então, o que aconteceu? O que aconteceu na vida dela? Ela mudou. Se ela não tivesse mudado, aquele papo com Jesus ficaria no vazio. Mas ela mudou, ela aproveitou aquilo. Quando ele voltou lá, ele já tinha uma comunidade de pessoas que estavam
literalmente envolvidas com a mensagem de Jesus. Entenderam que ele era a água da vida. Então, o milagre às vezes não é curar um cego, um paralítico, é mudar o coração da pessoa. Eu acho que esses são os milagres mais fantásticos, né? Tu vê aqueles santos que, o cara era um cara bacana, tudo mais, de repente ele vira um pregador, um missionário, e ele vai enfrentar a morte lá com o leão, fogueira, flechada, mudou a vida dele, ele sentiu que assim, sem Jesus não é nada. E aí ele começa a fazer ação. Então esses milagres, assim, agora, o outro milagre que tem aqui, que eu acho fantástico também, é Jesus caminhar sobre as águas e o Pedro caminhar na direção dele. O Pedro é o único cara que pode dizer no mundo que caminhou em cima das águas. Olha o milagre que ele fez. E ele só pediu para Jesus, me faz eu andar até ti. Não é um milagre fantástico? Porque assim, é um cara que era grosso, ele era um pescador. De repente a vida dele foi mudando, mudando, mudando. E ele se tornou o primeiro papa e ele foi e pregou até que mataram ele. Então ele entregou a vida dele. O milagre não serviu para o prazer dele, para o deleite dele, para o conforto dele. Não, piorou a vida dele. Em termos materiais, ele só se ferrou. É. E outra coisa que eu também comentei no início do vídeo, do vídeo, da live, é que quem eu sou enquanto eu estou rezando. Porque muitas vezes a gente está pedindo tanto de Deus, mas a gente não está entregando nada, né? E Deus, ele é a potência máxima de tudo, e tudo que vem dele é em exagero. Então, a prosperidade, a beleza, a saúde, tudo que vem dele é exagero. Só que se a gente quer desfrutar disso como filhos, a gente precisa se tornar imagem e semelhança dele. E como que a gente, como que nos tornamos imagem e semelhança de Deus? A gente precisa entrar naqueles princípios que a gente falou na live no sábado passado. A gente precisa andar conforme a lei de Deus, porque conforme tu anda na lei dele, tu entra na engrenagem. E nessa engrenagem, as coisas funcionam em uma ordem celestial, né? Então, assim, os mandamentos, aquelas frasezinhas dos mandamentos, eles são até uma forma lúdica para nos fazer entender que Deus é da ordem. Então, por exemplo, assim, como é que eu posso rezar para ir bem no meu trabalho se eu não estou sendo uma boa esposa em casa? Entende? Não faz sentido. Deus é justo. Então, antes de tudo, Deus é justo. Ele trabalha com a justiça. Então, tu tem que andar nos princípios dele para que tu tenha merecimento da graça também, né? Embora nós não somos merecedores da graça, nem que a gente seja santo, porque ninguém merece uma gota de sangue derramado de Jesus na cruz, né? Então, assim, não tem nada que a gente faça que faça a gente merecer a nossa salvação. Não estou falando de salvação eterna aqui, tá, gente? Eu estou falando dos milagres do cotidiano. Então, que nem João falou aqui, ó, na primeira carta dele, ele falou assim, ó: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos seus mandamentos. Então, quando tu vê assim, um pastor orou por um fiel e ele se curou, né? Com a oração do pastor, o pastor fez a oração em nome de Jesus, né? E aquela pessoa saiu curada. Mas vai avaliar como é que é a vida desse pastor. Muitas vezes é um cara que anda na linha, né? Então, se tu quer ser um bom intercessor pelos teus irmãos e pela tua própria vida, tu precisa ser uma pessoa que anda nos mandamentos, no caminho que Deus estipulou para a humanidade,
né? E assim, Tem alguma coisa para falar sobre como a gente falou semana passada, de de tu ser aquela engrenagem que precisa estar naquele lugar, naquela hora, naquele momento, fazendo aquele trabalho. Isso quer dizer mãos à obra, né? Outro milagre outra oração que a gente fica procurando entender tudo que aconteceu, quer dizer, a ressurreição do Lázaro, teve a conversa da irmã, da Maria, né? Pediu para Cristo, olha, a Marta, Marta. se tu tivesse aqui, bah, o meu irmão não teria morrido. Mas eu acho que a oração do Lázaro veio antes. Ele era amigo. Ele era muito Uhum. amigo. É. Intimidade, né? Quer dizer, não foi porque a irmã falou com ele que Jesus chorou. Jesus chorou porque ele era amigo, ele era muito amigo dele. Porque Jesus, se fosse dizer, bah, ele podia ter ressuscitado o João Batista, né, que batizou ele, podia ter ressuscitado São José, que era o pai dele, Sim. podia ter ressuscitado, né, pessoas, Uhum. amigos, mas ele chorou por um amigo. E essa forma de Uhum. relação com ele é que a gente tem que visar. Porque daí tu não precisa nem rezar. As coisas vão acontecer. É. O Lázaro é uma prova de que a E, maior oração para conseguir um milagre é a amizade que tu tem com Jesus. e, e Jesus, ele veio para a Terra, ele andou entre nós, não só para mostrar para nós que um ser humano consegue ser imaculado até a morte, passando por todas as dificuldades, que foi uma das coisas que ele quis mostrar para nós. Mas ele quis mostrar para nós que ele queria ter intimidade com a Exatamente. gente, de igual para igual, Exatamente. né? Então, assim, quando tu começa a orar, porque tu precisa de um milagre, tu precisa que uma oração tua seja atendida, e tu começa a entender que Deus quer uma intimidade contigo, Ele quer um relacionamento, Ele te ama demais. Aí, às vezes, até a tua oração já mudou. Tu nem quer mais aquilo, porque tu começa a pensar, cara, eu tenho intimidade com Deus, sabe? O que, que é esse meu pedido perto do que Ele está me oferecendo, que é esse amor incondicional, imensurável, e aí é que os teus desejos se tornam tão pequenos perto dessa imensidão de amor. Então, eu creio que a nossa oração tem que ser por isso, pela intimidade. Deus, eu quero intimidade contigo, sabe? Ó, Manu acordou, tá Criança chorando. aqui em casa, com tudo, Mas não, esperando eu parar lá para começar a fazer barulho. é, o Manuel foi lá atender. Então, a nossa oração, ela tem que ser por intimidade. No final, quando tu entende isso, né? Que é só isso que Deus quer É. contigo, e ele vai te dizer, se tu precisa ter movimento no teu consultório para que tu tenha mais tempo comigo, eu vou dar. Eu quero ter tempo contigo. Ah, porque tu não tendo saúde, tu não consegue ter tempo comigo, mas tu quer ter genuinamente tempo comigo? Tu vai ter saúde. Entende? Então, não tô falando de teologia da libertação, que hoje em dia, ai, tudo é para mim, tudo não é eu que estou no centro. É Jesus que está no centro. A partir do momento que tu coloca ele no centro, o resto dos teus desejos, eles ficam vazios. E assim, lembrando a última ceia, a Santa Ceia, né? Jesus deseja ardentemente estar conosco, com cada um de nós. Ele quer estar conosco. E no momento em que ele senta à mesa conosco, ele reparte o corpo e o sangue dele conosco. Ele fez isso para os discípulos de Maús, e aí que eles entenderam. Aí que eles entenderam. Ele foi ao encontro deles. Ele explicou para eles. Ele quer a nossa amizade. Ele quer cear conosco. Assim como lá Deus estava com Adão tomando chimarrão lá no paraíso, Jesus veio agora, então, nos dá a boa nova. Deus quer estar conosco. Era o que ele queria
antes, quando ele fez o homem. Não deu certo. O livre-arbítrio, a vontade. Mas ele quer que tu esqueça tudo isso e que naquele momento presente tu queira estar com ele. E essa é a melhor oração, é ser amigo dele. Ou, que nem a Nossa Senhora, É. chegar e dizer, ó, fulano, faz o que ele está mandando aí, que ele vai me obedecer. Por quê? Porque tu é íntimo dele. O que os amigos fazem um com o outro? Um amigo pode chamar o outro amigo do que ele quiser, que ele não se ofende. O amigo pode aprontar, trollar, pode fazer o que quiser. Os amigos, eles se dão bem, eles se entendem, eles se aceitam, eles se aguentam, e eles estão sempre um do lado do outro. Se um amigo meu tiver numa briga, eu entro de voadora, sem saber se ele tinha razão. E é assim que tem que ser. E Jesus faz a mesma coisa, ele quer ardentemente estar conosco. E qual é a nossa melhor oração? É antes mesmo de precisar, ser amigo dele. Saber que tudo ele pode, mas que se for da vontade dele é para acontecer, né? A Fran colocou aqui que ele não quer fazer só para nós, mas ele quer fazer também através de Até nós. porque ele não Os está milagres ali, dele. ele não está aqui. Nós temos que fazer a parte dele aqui no mundo. Nós temos que tirar alguma coisa e dar para o que está com fome, e dar para o que está com sede. Nós temos que fazer isso. Mas tem que fazer E a por ele. gente tem o Espírito Santo, né? A gente tem o Espírito Santo que muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, né? Então, se a gente se desprender de quem a gente é, de quem a gente, do que a gente quer, né? Porque tudo que a gente quer, se tu for ver, é para alimentar os nossos sentidos, né? Para alimentar o nosso ego, para alimentar os nossos desejos, para alimentar a falsa impressão que a gente tem que a gente precisa daquilo. E se a gente dá a voz para o Espírito Santo, aí ele consegue dizer, ok, agora eu consigo alinhar a tua vida, e ele vai endireitando a nossa vida, né? E às vezes como a gente falou aqui do não obedecemos mandamentos e tal, às vezes realmente tu vem de uma vida que tu cometeu muito pecado, que tu te afastou da vontade de Deus, tu não te sente digno da companhia dele, não te sente digno da presença dele, nem de se ajoelhar e conversar com ele, quanto mais pedir alguma coisa, tu não se sente digno. E aí, tu pode se perguntar, o que eu posso fazer? Gente, Jesus entregou para nós um presente que zera tudo que tu fez de errado, que é a confissão. Quando tu te confessa com o coração arrependido, com humildade, tu assume que falhou, tu faz um exame de consciência, Deus é capaz de limpar do plano espiritual. Claro que da tua memória não vai sair, da memória das pessoas que convivem contigo, das pessoas que tu errou, não vai sair. Tem muita ferida, talvez, que tu deixou para trás, que essas feridas materiais não vão se apagar. Mas a confissão, ela vai apagar de todo o plano espiritual, todo e qualquer erro que tu tiver feito deste segundo para trás. E aí, tu tá pronto para conversar com Jesus como imagem e semelhança dele. Claro, a partir dos próximos momentos já vai pecar de novo. Mas tem pecados que a gente fica apegado neles e pensa assim, meu Deus, eu fiz isso, sabe? Não é nada para Deus. A gente precisa dar um mérito dessa cruz para todas as nossas atitudes. Deus quer, com a cruz, ele quis nos purificar para que a gente se sentisse digno da presença dele. Nós somos filhos dele, nós não somos qualquer pessoa, qualquer criação dele. Nós somos filhos dele, nós não somos criaturas. Ele quer que tenhamos uma filiação com ele. Então, a confissão, ela é o ato que tu faz, que faz com
que tu volte a se tornar digno da presença dele. Tu te purifica com aquilo. Então, usem essa ferramenta que Jesus deixou para nós, que é a confissão, porque os milagres vão começar a acontecer em maior velocidade, tanto os que tu vai pedir para ti, quanto os que nem a Fran disse, que Jesus vai operar através de nós. Jesus não consegue operar milagres através da gente se a gente tiver com a nossa alma manchada. Então a gente precisa fazer esse exame de consciência e dizer assim, tá, o que me leva a cometer esse erro? Porque quando a gente comete um erro muito grande, um desejo da carne, enfim, a gente abre uma concessão para o mal em relação a isso. E a gente vai ser sempre atraído para cometer esse mesmo erro. Porque o maligno já sabe que tu é Até fraco nisso porque aqui. o maligno, ele Quando nos aconselha sempre a gente fazer aquilo que a gente quer, né? ele fica dando aquela apoiada. Aí ele bota aquela vozinha e diz assim, não dá nada, tu merece, tu faz tudo certinho, mas é só hoje, não sei o quê. E quando tu te confessa, tu pensa assim, tá, ok, perante os olhos de Deus, eu tô limpa, então tu tem uma chance para recomeçar de novo. E ele quer te dar essa chance. E a partir desse momento, tu consegue interceder pelos teus irmãos, tu consegue receber os milagres que tu quer, e que nem a gente estava conversando, talvez tu nem queira mais aqueles milagres que tu queria, porque tu vai ver que a vida em Deus é tão maravilhosa que aquilo não faz mais sentido para ti, né? Então, essas são as orações que funcionam para Deus, mas principalmente que a gente queira ser uma pessoa diferente, né? É aquela coisa, Deus não pede muito, ele pede tudo. Ele só pede o teu presente. Só. Ele pede tudo, só. Então, tem uma passagem de Jeremias que ele diz assim, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, a oração que Deus atende é a oração que tu faz de todo o coração. Porque Ele é Pai. Ele não vai te negar nada. Nenhum pai vai negar um pão para um filho. Jesus não diz isso numa passagem. O pai não ele quer é tão negar. bom, o pai, né, que no filho pródigo, o filho ensaiou o que ele ia dizer para o pai, né, que ele estava, tem que voltar. Aliás, eu acho que não existe oração se tu não tiver coberto de humildade. A humildade é indispensável na oração. Tanto porque Jesus foi a pessoa mais humilde, ele se entregou como um cordeiro para ser sacrificado. Então a gente, quando pensa em orar para o pai, tem que imaginar assim, que é que nem no filho pródigo. Eu errei, eu fiz tudo errado, e foi contra ti que eu fiz, tu é um pai bacana, E o pai nem deixou ele falar. Deus sabe o que está no teu coração, né? Mas o pai estava tão alegre que cobriu ele de presentes e cobriu ele de mantos e fez um baita churrasco. Então, a oração que tu tem que fazer, ela tem que estar coberta de humildade. Por quê? Porque tu está falando com o teu Deus e ao mesmo tempo tu está falando com o teu pai. Quer dizer, tu não pode estar melhor acompanhado nesse momento, mas tu é a criatura, tu não é o criador. Tu está dependendo dele nesse momento. Reconhece com quem tu tá, né? E ele está no próximo também, seja humilde com o próximo. A pessoa que é arrogante, ela não consegue fazer uma oração. Ela se acha mais até do que Deus. Ou do que os outros. Então, uma boa oração começa com o exame de consciência, né? Saber quem tu é, onde tu tá, onde tu quer chegar, mas com quem tu tá falando. Tá falando com Deus. E isso é mais importante do que a oração em si. A postura, né? É saber quem tu é,
saber o teu tamanho em relação ao Deus que te rege, né? E que bom que eu anotei isso aqui, porque existe um tipo de oração que ela vai resolver todos os teus problemas sem que tu tenha pedido, que é a oração que Jó fez para os amigos dele. Então, Jó, ele mudou, Deus mudou toda a realidade dele, que ele estava, os filhos dele tinham morrido, tinha perdido todos os bens, estava cheio de ferida, que tinha até larvas comendo a carne dele, de tão, enfim, ele estava no umbral na terra, né, Jó. E Deus mudou toda a realidade dele quando ele orou pelos amigos, porque os amigos estavam em volta dele, né, e todos estavam tentando entender o que Jó tinha feito de errado para merecer aquilo, né, o que ele tinha feito de errado para merecer aquilo, mas eles estavam lá, né, eles estavam lá. Então, a partir do momento que Jó ora pelos amigos, a sorte dele mudou. E aí ele ganha em triplo tudo que ele já tinha antes, né? E ele era um homem muito rico, muito afortunado, tanto de pessoas que gostavam dele, quanto de bens. Então, quando a gente se coloca numa tal humildade que a gente decide que vai orar pelos outros e não por ti, não é a intenção, não pode ser essa a intenção na hora da oração, né? Mas vai acontecer, de que as coisas na tua vida vão começar a se alinhar. Porque tu tá dedicando o tempo que tu teria para pedir coisas para ti, para conversar com o teu pai, para pedir pelos outros. Então Deus se agrada nesse tipo de oração. É o tipo de oração que a gente tem que buscar, orar pelos outros ao nosso redor, perceber tudo que tu já tem, né? E eu gosto de orar sempre por discernimento também, porque muitas vezes a gente está tão cego pelo nosso problema que a gente não tem discernimento de perceber o que Deus já está fazendo dentro desse problema. Ele está trabalhando em ti ali. Ele está te forjando, ele está te tornando uma pessoa mais forte, porque lá na frente talvez tenha uma batalha muito pior para te vencer. Então, orar por discernimento é mais importante do que orar para resolver o que tu está passando. Então, Deus me faz perceber o que eu preciso aprender com essa situação. Por que eu estou vivendo ela? O que o Senhor quer me mostrar, né? A mãe falou, serve rezar pelas almas que mais precisam? Claro que sim. Rezar por almas, por pessoas que nem estão aqui mais, também. É interceder, tu está intercedendo, né? Porque o que acontece daqui para lá, só Deus sabe. Então, orar pelas almas é muito nobre. Orar por pessoas que não estão mais aqui. Isso agrada o coração de Deus também. Então, eu acho que a gente falou de forma espalhada aqui, mas dá para entender que o núcleo da ideia da oração que Deus atende, né? Lembrando que não é a oração que Deus ouve, porque ele ouve todas as orações. Ele ouve teus pensamentos, ele sabe no teu íntimo o que está acontecendo. Não cai um fio de cabelo teu sem que Deus saiba, né? Então, a oração que Deus atende é essa que tu faz com humildade, a oração que tu faz pelos outros, mas principalmente que tu te purifique para fazer essa oração. Perceba quem tu é naquele momento, quem ele é na tua vida, sabe? Esse diálogo, esse exame que tu faz do panorama, né? Ele é tão mais importante do que a finalidade, porque às vezes tu rezando, e aí tu conversa com Deus, aí tu tenta entender como é que tu foi parar ali, naquela situação, e aquilo já vai se resolvendo dentro da tua psique, sabe? Deus resolve, ele organiza na tua psique. Como que tu foi parar ali, naquela situação, que tu te encurralou daquele jeito?
Então, essa conversa, eu, eu sugiro que façam, e vocês vão perceber muitos milagres acontecendo na vida de vocês. E vão ver tantos milagres que já estavam acontecendo, né? E a gente não estava percebendo. Outra forma de rezar é a contemplação. A gente consegue entender essa contemplação se tu subir lá no Morro do Farol e ficar olhando para o mar e de repente tu fica imaginando que tudo aquilo é um presente de Deus. Então não é uma oração para pedir, não, porque nem toda oração é para pedir alguma coisa, né? É uma oração para tentar integrar essa natureza, esse firmamento, esse mundo que Deus fez e entender como é bonito, como é grandioso, como é maravilhoso e que a gente só tem a agradecer de estar nele, né? Que os problemas que nós temos na vida somos nós que causamos, não tenha dúvida disso, né? Dificilmente o problema que a gente tem é os outros que fizeram. Então, a contemplação, uma vez eu vi uma palestra do Xiaxi que falava da Santa Teresa e ela contemplava muito, ela parava no sacrário e ficava contemplando Cristo, porque ela começava a sentir a presença dele mais próximo. Essa é uma maneira de rezar. Eu gosto de fazer o sinal da cruz de manhã e convidar ele para vir junto comigo. Como amigo, né? Como já faz muitos anos que eu faço isso. A amizade que eu consigo ter por ele é muito grande. Assim como a amizade que ele tinha com o Lázaro, espero que se um dia eu morrer, ele. Agora eu fico pensando no Lázaro, vamos falar um pouco da minha idade. O Lázaro saindo do túmulo. Jesus está lá fora, o Lázaro sai, olha para ele, pô, não podia ter chegado um pouquinho mais cedo. Os amigos falam assim entre eles, entendeu? Aí o Lázaro pega, Ele estava amarrado. Estava todo enrolado. Aí os tais, troca de roupa. De noite na janta, o Lázaro olha para ele e diz: e se eu morrer de novo? Não abusa. Então, acho que assim, a gente tem que ter essa amizade com Cristo, tem que ter essa relação com Ele. Porque ele não é formal, ele é informal. Ele gosta de estar com a gente, ele era divertido, ele era brincalhão, olha o que ele aprontou para o Pedro lá, caminhando sobre as águas. Ele era divertido, ele tinha um senso de humor, então é muito bom ser amigo. Tinha o cego. O que tu quer? O cego conseguiu parar a multidão e disse: o que tu quer, né? Mas isso aí que tu falou da contemplação, Jesus fala no olhai os lírios do campo, né? E ele sempre ensinava as parábolas e explicava o agir de Deus com... Ai, meu Deus, o pai se mexeu ali, travou tudo agora. Esperar voltar. É que falamos demais. Deu? Pai? Ah, tá. Deu. Desculpa. Deu. Então, Jesus, ele sempre ensinava e explicava o agir de Deus usando exemplos da natureza. A figueira, a vinha, o lírio, o joio, o trigo. O sal. Né? Então, ele usava os pássaros. A luz, a água. O sal. Que ele, então, ele de uma forma tão simples quis dizer, Deus ele está orquestrando toda a natureza. Observem como está funcionando, o que vocês podem fazer é não atrapalhar. Quanto menos vocês atrapalharem, mais Deus vai conseguir agir na vida de vocês e fazer tudo andar direitinho, assim como ele faz com as árvores, assim como ele faz com a vinha. Né? E ele convida, né? Ele diz: vinde a mim, os cansados, os doentes, os exaustos, os tristes, os endividados, vinde para mim. Ele está convidando. Ele convida. A gente só tem que olhar naquela direção e seguir. Não tem
E não precisa comprar carteirinha de sócio do clube. Não, na verdade, não precisa nem ter uma religião, tu só tem que olhar para ele e dizer, está ali a minha salvação, o caminho, a verdade, a vida, e vai na direção dele. Entrega o coração, Vai. entrega com o coração aberto e humilde, e vai. Ele diz, vinde a mim. Ele fala isso, ele está pedindo, peçam, se querem pedir, peçam tudo que vocês pedirem para o Pai, em meu nome, ele vai dar. Toda vez que vocês baterem numa porta, ela vai se abrir. Quer dizer, ele está dando um recado. Eu estou mexendo muito aqui, né? Ele está dando um recado. Então Tá. a oração primeiro, seja humilde e peça. E chega próximo dele e diz, eu quero ser teu amigo assim como tu é meu amigo. Eu quero te entender, eu quero conviver contigo, eu quero que tu esteja no meu dia a dia, eu quero te entregar o meu presente, que é aquilo que tu disse, né? Deus quer tudo, não quer nada, mas quer tudo. Então eu quero te entregar o meu presente, quero É, fazer que tu faça parte dessa vida que, no fundo, nós recebemos dele. é. Uma hora. E a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que desligar, pai, porque eu não sei nem se isso aqui não É, cai em uma hora. Mas então fica o convite, né, para as pessoas que conversem, conversem com Deus, peçam para ele humildemente o que ele quer reformar na tua vida, o que ele quer reformar em ti, na tua personalidade. Deixa ele fazer uma reforma na tua vida. Depois tu para pensar no que tu tá precisando, que vai ser atendido. Depois que tu fizer todo esse filtro, tu vai ver que vai ser atendido o que tu pedir. Mas peça antes por essa intimidade, por essa reforma, para Deus trabalhar em ti. é. Nós somos o vaso, né? Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Deixa ele te refazer, ele quebrar esse vaso aí, fazer outro, né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Queremos agradecer, então, aos que participaram, os que vão ouvir. Se alguém tiver alguma sugestão de assunto para a gente conversar, de horário também, podem, podem O mandar para a horário é novo. gente. E lembrando que somos leigos, né? A gente está só dividindo as nossas interpretações aqui da palavra, mas a gente tenta ser fiel ao que está escrito, né? E não ao que a gente acha. Se a gente está falando aqui, é porque de alguma forma a gente entendeu isso lendo as escrituras. Então estamos abertos a correções, né? Deus abençoe-nos. Ai, ai. Deus abençoe todo mundo. Um Beijo. beijo. Boa Até a próxima. noite. Boa noite.